dele que foi eu aí dentro. Não, foi não. Foi não. Foi o que aí, boneco? O Adriano bateu na mão na minha bunda e caneca é ele. Isso procede, deputado. Rapaz, eu não fui eu não. E é o que? Pandeiro, por causa da pessoa agora bater, né? Eu falo assim, Mas ele já tá sido mantido, viado safado. Ô, boneco, vem pra cá, fazer. Vem pra cá. Vai embora não, vem pra cá. É que jogou até a rosquinha. Deputado, que foi isso, hein, deputado? Que foi isso aí? Jogou a rosquinha em mim, ele. Jogou? Jogou aqui. Ele gosta? Ele adora. Jogou a rosquinha em mim. Aí, gente.